Fala, meus amores do sétimo ano, tudo bem? Espero que sim, eu tava morrendo de saudade dos nossos videozinhos e eu preparei esse daqui pra gente partir pra nossa correção. Gostaria de dizer que eu fiz cada questãozinha pra vocês com todo o carinho do mundo. Eu espero que você tenha conseguido responder tudo tranquilamente, sem muito estresse. E eu gostaria de parabenizar desde já cada um que conseguiu responder, que pesquisou, foi atrás, se esforçou para responder o exercício, a atividade. E assim, vamos lá? Vamos para a correção? Preparados? Então segue comigo, vamos lá! Primeira coisa, vamos fazendo as nossas anotações, né? Muita gente aí já estava querendo saber como é que seria essa parte da própria revisão, né? Revisão vocês fizeram, agora nós vamos para a nossa correção, ok? E aí a primeira questão, essa daí, a primeira questão era qual era o seu nome, sua série, sua turma, você colocou bonitinho para que eu conseguisse entender certinho e tal. E aí nós vamos para a questão 2. Todos os tópicos, os temas que estavam na sua atividade revisional foram temas que a gente veio comentando em vários vídeos, em vários exercícios, então realmente você tinha que voltar numa videoaula e isso tudo eu tenho certeza que cada um de vocês fizeram, né? E aí o primeiro título era reciclagem. Algo que a gente veio comentando muito nas últimas videoaulas a respeito do lixo, não é mesmo? Do potencial de que as pessoas encontram dentro do próprio lixo muitas riquezas, né? De que ele é um gerador, sim. E aí, você sabe o que é reciclagem? Muita gente pesquisou e eu fiquei muito feliz. Nunca ouviu falar dessa palavra? Mas agora você vai saber tudo sobre a reciclagem. Reciclar é reaproveitar materiais orgânicos e inorgânicos, né? Para serem utilizados novamente. Mas o que é material orgânico e inorgânico? Grande pergunta. Qualquer coisa que tem origem biológica é considerado material orgânico, e tudo que não tem origem biológica é considerado material inorgânico. E por aí você continuaria a leitura do seu texto, a interpretação dele, fechou? E a questão dizia assim, uma das técnicas, certo? Para tratar o lixo seria o da reciclagem, certo? Em que consiste essa técnica, a técnica da reciclagem? Reciclar basicamente é reaproveitar os materiais orgânicos, né, e os inorgânicos, e literalmente para serem utilizados novamente. Pronto, a ideia era essa, você tinha que falar um pouquinho a respeito disso, certo? Olha a próxima questão. De acordo com as informações do texto, explique o que seria a coleta seletiva. O próprio nome já diz, né, gente? É literalmente o ato da seleção dos materiais de reaproveitamento, os que são reaproveitados, os que não são. Isso é a coleta seletiva do próprio lixo, né? Quem pesquisou, parabéns, muito bom. Olha a questão 4. Eu queria saber a sua opinião. Em sua opinião, o que poderia ser feito para que o problema do excesso dos lixos, né, nas grandes cidades e tudo mais, fosse resolvido? Muita gente já tinha comentado, feito nos próprios comentários do YouTube, várias colocações a respeito e eu achei bem bacana. Então eu espero que você só tenha reafirmado essa ideia, tá bom? Olha a próxima questão, a questão 5. Eu coloquei um quadrinho que eu achei muito bacana, muito inteligente, que ele dizia assim, você tinha que fazer uma análise geral, hein? Vamos ter que mudar? Sim, os nossos hábitos. Gente, analisa toda a situação. Eles estão em cima da casa, do telhado, e literalmente eles estão ali, ó, com muito medo do próprio lixo, É isso. Analisando isso, feito essa interpretação, a gente segue para a questão. O senhor está lendo, né, se protegendo da enchente, afirma que precisamos mudar, ok? Precisamos mudar os nossos hábitos para que as enchentes não sejam constantes. Ele fala isso, pois, e eu tenho certeza que você assinalou a letra B, que dizia a elevada produção de lixo e o acúmulo deste nas ruas entopem os bueiros. E aí, então, vem causando as próprias enchentes, né? Fechou? Vamos para a próxima? Olha, 6. Um desenfreado, né, de plástico pelo homem ameaça rios e oceanos. E aí, olha só que bonitinho. E depois, eu é que sou a traíra? Olha lá.
E aí, então, você tinha que fazer uma correlação para fazer essa interpretação e vamos lá. A crítica que se depreende, ou seja, que se entende, né, desse texto refere-se a quê? Às ações humanas que acentuam a poluição dos mares, né? E feito isso, literalmente, a gente está falando ainda da relação do próprio lixo, a relação com os animais dos mares, porque a gente está falando da vida desses animais, certo? Então, 6, letrinha A. Olha, 7. Fico até, ele sempre muito fofinho, né? Fico até com vergonha quando vejo essas coisas. E ele está analisando o quê? Eu queria muito que você fizesse aí algo que a gente tanto analisou nas aulas, a linguagem verbal, não verbal, a mista, literalmente isso ia te ajudar muito na interpretação e na resposta que você me daria, ok? Então, de novo, fico até com vergonha quando vejo essas coisas. Olha lá o segundo. Ha! Vocês ainda não nos venceram! E ele tá falando do quê? Ele estava analisando num primeiro momento uma árvore que estava literalmente cortada. E olha o último quadrinho, quando ele verifica que ainda tem vida ali de alguma forma, uma folhinha que seja. E a pergunta para você era: que sentimento pode ser atribuído à cena no último quadrinho? Gente, qual é o sentimento? É a esperança, é acreditar que ainda vai existir sim florestas, ainda vai existir vida dentro do ato de você poder respirar um ar puro, né? E não um ar totalmente poluído, como nós temos, certo? Então aí ele tem a esperança de dias melhores, né? De uma natureza que pode ser sim ainda pura, reconstruída, né? E aí a esperança da criança. Vamos lá, questão 8. Fazendo meu filme. E ele começava assim, começou a chover de novo. Pelo menos isso. Enquanto o tempo estiver ruim, eu não preciso sair. Não sei quem sancionou essa lei de que meninas de 16 anos são obrigadas a sair todos os dias do final de semana. Se eu estou afim de ficar em casa com os meus DVDs, meus livros, eu simplesmente fazendo nada, a minha família já pergunta se estou doente. Pior do que isso, passam-se 5 minutos e as minhas amigas começam a aparecer ou telefonar. Como se o fato de eu ter dito que eu queria ficar em casa tivesse sido uma espécie de brincadeira. E aí você finalizou a leitura do seu texto, que é um texto muito divertido, e a questão dizia assim: o que justifica a irritação da personagem ao ouvir sua mãe gritando seu nome? O que justifica isso? Gente, ela não gostava do próprio nome, ela detestava, inclusive, né? E aí continua. Explique o emprego das reticências em Estefânia! O que quer dizer essas reticências aí? Com certeza que é uma mensagem que está ali inacabada. Tem uma sequência ainda ali por trás, né? Então, a mãe com certeza ia continuar o grito, o berro, e, a priori, o que justifica a irritação dela é que ela detestava o próprio nome, né? E aí, então, indo para a questão 9, ela dizia pra gente o seguinte: é um fato, é um tema que a gente falou super, comentamos a importância, né, de conversarmos a respeito desse tema que é o bullying, né, que deve ser sim erradicado, que as pessoas precisam se conscientizar e respeitar o próximo, não é mesmo? Vamos lá? Atualmente fala-se bastante, por exemplo, em bullying. Penso inclusive que não necessitamos usar o termo em inglês, pois existe o verbo bulir em português, é suficiente. Por ter o sentido de mexer de forma incômoda com alguém, a gente comentou sobre esse assunto, tem-se a sensação de que bulir é algo exclusivo da escola, mas a educação que recebemos em casa pode incentivar a violência ou ajudar a combatê-la. E não devemos ficar na pura espera. E aí, então, você finalizaria a leitura do seu texto, indo para a questão, ela dizia assim: a ideia geral do texto se refere à ideia geral. Então, a ideia geral seria a responsabilidade da família e da escola dos atos, né? Nos atos do bullying. Então,
você tem uma responsabilidade de 2 campos, que é tanto da família quanto da própria escola, isso na ideia geral do texto, ok? Indo para a questão 10, ela dizia: a citação entre aspas, nenhum incêndio começa grande, todos principiam por uma fagulha, uma pequena chama, um disparo. Está adequadamente explicado em essa citação entre aspas, letra B. Deve-se impedir qualquer manifestação de discriminação, certo? Qualquer que seja, precisa ser literalmente findada, né? Impedida de ser seguida adiante. A 11, vamos bloquear as mídias sociais para conter o cyberbullying. Esperamos que esse problema deixe de existir em nossos laboratórios de informática e que volte para a hora do recreio. A ocasião tradicional para isso acontecer. Hey! A frase que melhor traduz a mensagem da charge, a mensagem que foi passada na charge, qual é? Letra A. A escola deve buscar meios para evitar qualquer tipo de prática do bullying. Qualquer, não pode existir brechas para ele, ok? Meus amores, nós vamos ficando por aqui. Deixo uma mensagenzinha para você. Nenhum obstáculo será grande se a sua vontade de vencer for muito maior. Eu deixo meu beijo enorme para cada um de vocês. Aproveitem essa semana para ir fazendo todas as atividades que estão ainda em branco, que alguns deixaram, né? Redação do tio Vitor que às vezes você não fez. Então, termine, faça todas as atividades, assista a vídeos que você ainda não conseguiu assistir, preencha bonitinho e próxima semana a gente tem novidade para vocês e vocês vão adorar. Um beijo enorme para cada um de vocês.